Fala sócio, tudo bem? Primeiro, obrigado a todo mundo que está inscrito aí. Estou começando agora, né? Então é interessante demais. Muito obrigado por vocês estarem inscritos, estarem aproveitando aí os conteúdos do canal. Eu vou continuar me esforçando aqui para sempre trazer o menor conteúdo possível para vocês, até por uma questão de retribuir, né? Tudo que eu aprendi relacionado a investimento, aprendi aqui na internet, então nada mais justo do que eu pegar aquilo que eu aprendi e trazer aqui para vocês, certo? Então, muito obrigado por estarem inscritos aí. Não estranha aqui o cenário, né? Esse cenário aqui geralmente eu uso para falar sobre motivação e sobre treino, né? Eu também tenho um canal sobre treino e motivação, que se vocês pensarem bem, tem tudo a ver com investimento, né? Por quê? Eu estou tentando construir, estou nessa jornada de construir um patrimônio aí para poder viver de renda passiva, né? Então, para que eu consiga chegar lá, como os nossos investimentos aqui são focados no longo prazo, eu preciso ter saúde e manter aí uma boa alimentação e uma boa rotina de treino, né? Então, eu também tenho um canal que fala também sobre motivação e sobre treino. Eu vou deixar aí na descrição, caso vocês tenham interesse, tá? Então, não se espante aí pelo cenário que a gente tem aqui, beleza? Senhores e senhoras, né? Seguinte, a gente vai falar hoje sobre investimentos, certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou tentar condensar aqui todos os principais conceitos que me fizeram aí ter bastante sucesso na parte de investimento também, certo? Apesar de eu estar começando novamente a minha carteira de investimento, como vocês viram nos episódios anteriores, mas eu já consegui chegar lá no objetivo que eu tinha no passado, que era juntar um patrimônio de 50 mil reais, certo? Como eu falei para vocês no vídeo passado, esses 50 mil reais eu acabei vendendo, né, todas essas ações, que eu tinha o objetivo de investir um pouco mais em outros negócios que eu tenho, certo? Então eu vou mostrar para vocês aí quais foram os princípios que eu utilizei, qual foi o passo a passo que eu utilizei para poder conquistar esse objetivo lá no passado. Então, esses mesmos objetivos, eu condensei esse conteúdo, certo? De alguns anos que eu fui aprendendo sobre investimento, até condensei tudo isso dentro dessa apresentação, tá? Antes de eu fazer essa apresentação, eu pensei em dividir alguns vídeos, né? Porque podia ficar um pouco mais fácil para vocês. Acredito que talvez se eu trouxer um vídeo um pouco mais longo, mesmo que ele seja um pouco mais longo, mas vai ficar um pouco mais didático. Então eu condensei isso num vídeo só, tá? Então fiquem tranquilos que eu vou tentar resumir o máximo possível, mas esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Então vamos para o conteúdo, tenha ficado interessante, possa ajudar vocês, certo? O objetivo aqui não é mostrar os aportes que eu vou fazer. O objetivo aqui é fazer com que os aportes que eu faço, o conteúdo que eu vá trazendo aqui das minhas experiências, por tudo aquilo que eu passei, possa agregar na sua carteira de investimento, possa te trazer algum tipo de benefício, beleza? Se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa aqui, meu trabalho vai estar concluído. Como eu falei para vocês, o principal objetivo aqui é mostrar para você um passo a passo estruturado de como você vai começar a investir, quais são os principais conceitos que você precisa saber antes de investir. Primeiro de tudo, isso não é uma recomendação de compra. É importante que você saiba que tudo que você vai ver aqui são as minhas experiências, é como eu consegui chegar a uma carteira de investimentos vencedora. Então é importante que você entenda, leve isso como material de estudo, procure se aperfeiçoar, procure ler sobre investimentos e tome as suas próprias decisões. Os motivos que me fizeram a começar uma carteira de investimento os principais foram esses, foi montar uma carteira de aposentadoria, tá? Então eu sei que eu não vou trabalhar para sempre, nem vou ter energia para poder trabalhar para sempre. Então eu preciso ter e montar uma estratégia para que daqui a alguns anos eu possa ter uma aposentadoria mais tranquila. Então lendo sobre o INSS, sobre o déficit que você tem no INSS, eu entendi que a minha aposentadoria estava em risco. Além do dinheiro da aposentadoria ser um valor muito pequeno, comparado ao que eu acredito que vai ter de custo, provavelmente não está garantido, porque a gente tem um déficit hoje. Então, se você voltar nos vídeos anteriores aqui do canal, eu falo sobre esse déficit. Então, como a minha aposentadoria não estava garantida, eu acabei tentando repensar um novo caminho, uma nova alternativa para poder ter tranquilidade. E um outro ponto é tentar construir alguma carteira que me rendesse renda passiva. Então, eu tinha pensado em modelos de negócio que eu conseguisse ter um pouco trabalho, pouco envolvimento e que me trouxesse aí um retorno, uma renda, tá? Então, esse foi um dos motivos também que me levou a tentar aprender sobre investimentos, sobre negócios, para poder ter renda e gerar renda passiva. Um outro fator também que me levou a ir para esse lado de investimento, né, de ações e mercado de ações, foi relacionado à diversificação. Então, eu entendi que era importante eu ter
outros tipos de negócios, além do meu trabalho, além do trabalho da minha esposa, né? Tentar abrir outras linhas de negócio para que eu conseguisse fazer investimentos e não ter o impacto, né? Não ter uma concentração muito grande em somente uma linha de negócio e, por algum motivo, se essa linha de negócio viesse a acabar, eu teria um impacto gigante no nosso orçamento e no nosso futuro. Então, eu me preocupei em gerar outras fontes de renda e diversificar o capital que a gente ganhava para que a gente não tivesse nenhum tipo de problema e tivesse um pouco mais de segurança. E aí, sobre mudança de hábitos, né? Essas mudanças de hábitos, elas foram inevitáveis, né? Conforme a gente foi investindo numa carteira de investimento, procurando aprender um pouco mais, lendo sobre economia, lendo sobre o funcionamento de empresas, fazendo investimento em negócio, né, em processos, a gente foi começando a entender um pouco mais. Então isso acabou melhorando os nossos hábitos de consumo, né? Então a gente no passado comprava muito no cartão de crédito, então a gente acabou abandonando compras de cartão de crédito, acabou cancelando os cartões de crédito, acabou entendendo e pesando mais no momento de fazer alguma dívida, comprar alguma coisa. Então a gente acabou mudando alguns hábitos de consumo, que fez com que a gente tivesse aí, só nessa mudança de hábito, deixava de comprar algumas coisas, então a gente teve um aumento, de certa forma, de renda, né? Porque a gente deixou de gastar com outras coisas que não eram importantes ou que não era o objetivo principal e acabou a gente tendo uma renda a mais, deixando de gastar. Conhecimento sobre economia, né? Esse conhecimento sobre economia está muito ligado não só aí regras sobre economia, sobre moeda, sabe? Mas está ligado também até hábitos de consumo, até a psicologia das pessoas, né? Então a gente passou a entender até um pouco mais como funciona psicologicamente o consumo, como as pessoas são levadas a comprar muitas vezes coisas que não são necessárias, então simplesmente pelo hábito de consumo ou simplesmente às vezes até por ver alguma coisa no Instagram, na internet, então acabam sendo levadas a consumir coisas que não precisam. Então a gente acabou até vendo e lendo e aprendendo um pouco mais sobre isso. Então chegando aqui no passo a passo, né? Então vocês já entenderam os motivos que me levaram a ir para uma carteira de investimento, né? Montar uma carteira de investimentos. Então a gente chega aqui no passo a passo. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entendi que era importante, que eu iria montar uma carteira de investimentos, né? Iria mudar os meus hábitos de consumo e como eu fazia a gestão do nosso dinheiro, eu fiz um balanço, né? Então eu peguei todos os valores que a gente ganhava, né, de renda, peguei todas as contas que a gente tinha e cheguei à conclusão que a gente tinha mais passivos do que ativos, ou seja, a gente tinha mais contas do que recebíveis. Foi um baque muito grande para a gente, né? Quando a gente começou a avaliar isso, a gente viu que tinha uma renda mensal aproximadamente aí de uns 4 a 5 mil reais e quando a gente foi olhar, a gente tinha quase 80 mil reais em dívidas, né? Então, isso foi um baque muito grande, porque quando a gente olhava para o patrimônio da gente, a gente não tinha esses 80 mil reais ali de forma fácil para a gente ver e a gente viu que a gente tinha gastado esses valores todos, tá? Muito disso também em cima de dívidas de cartões de crédito, né? Que te oferece aí uma falsa sensação que você tem dinheiro, né? Então, a gente fez esse balanço, foi importante demais para que a gente conseguisse ter consciência, né? Ter consciência financeira e educação financeira. Então esse foi o primeiro passo que a gente fez, certo? Depois de feito esse balanço, né, a gente teve esse primeiro baque, a gente se concentrou em pagar as nossas dívidas, tá? Então se você tem dívidas e quer começar a investir, é importante que você pague suas dívidas. Pode ser que não seja o caminho correto, dependendo da quantidade de dívidas que você tenha, pagar todas elas no primeiro momento, tá? Isso não quer dizer que você não vá pagar, mas é importante que você comece a investir também, para que você pelo menos gere o hábito de investir e isso vai te trazendo uma sensação boa. Quando você começar a ver e a aprender e a receber esse retorno de renda passiva, esse dinheiro, né, dos lucros das empresas, você vai começar a reforçar esse hábito. Então vai te ajudar muito isso no início. Então, se você tem essas dívidas, é importante que você renegocie essas dívidas com os bancos e cartões de crédito para que você consiga pagar taxas menores, certo? Então, tente pesar para ver se faz sentido você pagar logo as suas dívidas ou se você já pode começar a investir e ir pagando as dívidas de forma parcelada ou de alguma forma mais facilitada. Um outro hábito importantíssimo que a minha esposa trouxe, né, de contribuição para essa nossa organização foi anotar tudo. Então a minha esposa sempre foi uma pessoa muito organizada, então ela sempre anotou todos os nossos gastos, os nossos ganhos. Então isso foi uma coisa que a gente incorporou na nossa estratégia de investimento. Até hoje a gente anota tudo, né? Seja em aplicativo ou seja mesmo no próprio papel, tá? O papel e a caneta vão ser o melhor sistema que você vai ter, apesar
Uma outra coisa importante que eu trouxe até das minhas experiências profissionais é que a gente tinha que estabelecer tetos de gasto, tá? Então, se a gente fosse comprando alimentação sem ter um teto, ou sem ter um planejamento de quanto a gente iria gastar, por exemplo, a gente chegava a gastar 2 vezes mais do que era necessário, comprando coisas que não eram necessárias sem controle. Então, a gente estabeleceu que a gente ia comprar um valor X de alimentação, colocar o valor X de abastecimento, a gente ia colocar o valor X para pagar água e energia. Então a gente estabeleceu tetos máximos que a gente não poderia ultrapassar de forma nenhuma. Então a gente estabeleceu esses limites de orçamento para cada conta. Caso alguma conta, se fosse necessário gastar um valor a mais, tinha que ser retirado de uma conta específica. Então, por exemplo, se por algum motivo eu precisasse colocar mais R$ 100 de abastecimento, eu iria tirar aqueles R$ 100 da alimentação. Isso pode parecer difícil no primeiro momento, mas vai fazer com que você sempre mantenha esse teto de gastos. Porque você sabe que se você comprar alguma coisa a mais, você vai ter que tirar de uma outra conta que também é importante. Então, isso fazia com que a gente ficasse sempre dentro da linha. Então, eu contive os nossos gastos, né, anotei tudo, reduzi a quantidade de dívidas e comecei a tentar gerar mais resultado na empresa que eu trabalho. Então, conforme eu fui tentando gerar mais resultados, eu fui sendo promovido, fui ganhando um pouco mais. E toda vez que eu recebia um aumento na empresa, eu voltava a revisitar as minhas contas e encontrava uma forma, né, com bastante criatividade, encontrava uma forma de reduzir as nossas contas. Então, enquanto a gente ia praticamente na contramão, né? Quanto mais a gente ganhava, mais a gente reduzia os nossos gastos. E mais a gente via que era possível reduzir os nossos gastos. Então, eu comecei a investir 10% dos nossos salários, depois 15%, depois 20%. Depois de alguns anos, a gente conseguiu chegar a 50% dos nossos valores investidos. Hoje eu invisto praticamente 100% do que eu ganho, certo? Então eu gerei outras fontes de renda e essas outras fontes de renda, elas bancam as nossas contas, né, as nossas contas de casa, e hoje praticamente o que eu ganho lá na empresa, mais outras fontes de renda que a gente acaba recebendo, que a gente construiu durante esses últimos anos, eu junto isso e vou investir, tá? Então, eu pego 100% do que eu ganho, mais outras fontes de renda que a gente tem, junto tudo isso e faço grandes aportes na minha carteira de investimento agora, tá? Mas isso tudo não é fácil, tá? A gente passou por maus bocados antes para poder organizar as contas, porque a gente tinha muita conta para ser paga, a gente pagou todas essas pessoas, né, esses bancos e cartões de crédito, e hoje a gente tem uma vida controlada, uma vida boa, a gente compra tudo aquilo que é necessário e somente aquilo que é necessário, a gente não anda esbanjando dinheiro, comprando coisas que não são necessárias, certo? Então, para as coisas que não são necessárias, eu choro para gastar R$ 1. Para as coisas que são necessárias, a gente gasta sem nenhum problema, entendeu? Então, a gente sabe separar muito bem isso. Então, eu e a minha esposa, a gente se controla muito bem nisso. Quando eu tenho algum pensamento aqui de desviar, tentar gastar com coisa que é desnecessária, minha esposa vai me chamar, ó, Léo, não vamos comprar agora, deixa a gente comprar isso depois, esse não é o objetivo, esse não é o foco. Da mesma forma, ela também, quando ela pensa também em comprar alguma coisa que talvez não seja o momento, vamos tentar comprar depois, vamos nos organizar aqui para a gente poder depois comprar. Porque a gente sabe que esse não é o objetivo da gente. Então a gente sempre se mantém focado no mesmo objetivo. É um ponto importante, tá? Vocês vão ver aqui eu fazendo aportes um pouco maiores, aportes de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, certo? Mas isso é a minha realidade hoje. Mas lá no passado eu comecei investindo R$ 50. Tinha meses que eu não conseguia colocar nada porque não sobrava. Tinha meses que eu colocava R$ 10. Tinha meses que eu colocava R$ 20. E isso não me desanimava. Isso me motivava a correr. Primeiro a correr, atrás de reduzir os meus gastos, depois a tentar gerar mais valor na empresa que eu trabalhava para poder ter mais um aumento. Então, se você hoje não tem condições, está no negativo, né? E você vai correr atrás para poder resolver, vai seguir aqueles passos anteriores que eu acabei de falar e também vai correr atrás de gerar valor dentro da empresa que você trabalha. Não se acostume e não se acomode ganhando um salário, 2 salários, 3 salários. Você pode gerar mais resultado. Gere mais resultado. Sempre entregue mais do que aquilo que você é cobrado. Então, se você, no seu trabalho lhe pedem para fazer X, entregue 2X. Se te pedem para fazer 2X, entregue 3X. Então, trabalhe mais, gere mais valor, entregue mais resultado, resolva mais problemas, ajude mais as pessoas. Se você fizer isso, eu te garanto que os teus aportes eles vão passar de R$ 50 para R$ 100, R$ 200, R$ 500, R$ 1.000 e você vai conseguir conquistar as suas coisas. Mas primeiro você precisa trabalhar, você precisa gerar valor. Então gere valor. Conhecimento, tá? Não esperem que eu vá lhe dizer para vocês aqui qual a ação que vocês vão comprar, qual a melhor ação da bolsa,
Qual é o segredo para ficar rico? Primeiro, eu não sou rico, tá? Eu estou tentando construir uma jornada aqui de uma carteira de investimento que vai me gerar aí uma renda passiva. Mas eu não sou rico. Eu trabalho igual a vocês. Eu faço sacrifícios todos os dias. Então, eu não vou ter esse segredo para vocês. Eu não vou poder falar para vocês isso. O que eu vou poder falar para vocês é que o que eu consegui conquistar foi com muito trabalho. Trabalho meu, trabalho da minha esposa, muito sacrifício, muitas vezes deixando de comprar coisas que a gente queria, mas que a gente julgava desnecessárias, supérfluas. Então a gente priorizou outras coisas, colocou objetivo e trabalhou dia e noite muitas vezes para poder conquistar o pouco que a gente tem hoje. Mas eu garanto a vocês, se vocês fizerem isso, vocês vão estar construindo um futuro bem melhor do que hoje. E para isso, o alicerce de tudo isso é buscar o conhecimento. E o conhecimento hoje, vocês têm muita sorte, porque na minha época, quando eu tinha lá 15, 17 anos, a gente não tinha a quantidade de informação que você tem hoje de graça. Então, se você entrar na internet, você tem acesso a todo tipo de coisa, de forma gratuita. O conhecimento está todo disperso na internet, de graça. Vocês podem achar. E já vou aproveitar aqui para fazer o merchan, né? Se vocês quiserem um pouco mais desse conhecimento, eu vou tentar trazer o máximo possível aqui que eu puder. Se inscrevam no canal. E se tiver alguém da família que vocês acham que precisa desse tipo de conteúdo, precisa se organizar financeiramente, precisa começar uma carteira de investimento, precisa tentar gerar mais valor na sua vida, aproveita e manda esse vídeo para ela. Com certeza o conteúdo que eu vou trazer aqui vai te ajudar. Busquem conhecimento, busquem entender um pouco mais, busquem aprender um pouco mais. E esse talvez seja o primeiro investimento que você vai fazer, que é investir o seu tempo para aprender. Então faça esse investimento. Diversificação. É importante que vocês entendam que vocês precisam investir em vários tipos de negócios diferentes. Por exemplo, eu invisto no meu trabalho. Eu tento gerar mais valor todos os dias no meu trabalho. Outros negócios que a minha esposa toca muito bem, que é o meu investimento. Eu invisto em conhecimento. Então, todos os dias eu paro, vou ler alguma coisa, vou ler um livro sobre investimento, sobre conhecimento, sobre psicologia. Então, eu paro para poder ler sobre isso. E estou investindo aqui na Bolsa de Valores, né? Então, é interessante que vocês entendam e saibam que a diversificação é importantíssima para que você tenha sempre, nunca dependa de somente uma fonte de renda. O oitavo passo, né? É que depois de um tempo eu entendi que não existe almoço grátis, então não vai existir aquela dica de ouro, aquela dica perfeita que vão te falar, que vão te dar essa dica que você vai ficar rico. Provavelmente quem está te dando essa dica está vendendo alguma coisa, está ganhando alguma coisa por trás disso. Então, pensem bem, será que essa dica premiada seria dada a você se ela fosse tão valiosa assim? Será que essa pessoa que deu essa dica, será que ela faz aquilo que ela fala mesmo? Será que ela tem a pele em jogo, ela tem a pele em risco mesmo? Será que ela te daria essa dica se realmente fosse uma dica que deixaria você milionário? Então, na internet vocês vão ver muitas coisas sobre isso, vão ver muitas promessas vazias. Então, é importante que você não seja inocente ao ponto de achar que você vai ter uma dica premiada. Vai ter alguma coisa que ninguém está vendo, só você está vendo. Não seja inocente dessa forma. Se você for inocente dessa forma, você vai perder o seu dinheiro, tá? Porque no mercado não existe nada de graça. Se eu tivesse a dica de como ficar milionário, ia ficar para mim. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui é uma forma de potencializar o dinheiro que vocês têm. Aqui eu não vou ter dicas de como aumentar o valor que você colocou em 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes. Eu não vou ter essas dicas aqui. O que eu vou ter é, você vai fazer um investimento em alguma empresa, vai se tornar sócio dessa empresa e vai passar a receber parte dos resultados dessa empresa. Mas para isso, é importante que você tome a decisão de qual empresa você quer virar sócio. Você acompanhe os resultados dessa empresa e você se responsabilize pela sua escolha. Entendeu? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Nono ponto, proteja seu patrimônio, tá? É interessante, as pessoas às vezes ficam atrás da dica de ouro, atrás de ganhar 1 ou 2% a mais. Se eu colocar nessa ação aqui eu vou ganhar 3% a mais, se eu colocar nesse negócio aqui eu vou ganhar 20% a mais, 30% a mais. Mas acabam arriscando 100% do seu patrimônio. Não façam isso. Protejam o seu patrimônio. Só invistam em coisas que vocês minimamente entendam. Se você não entende de um negócio, não coloque seu dinheiro nele. Não arrisque o seu patrimônio nele. O que eu faço aqui investindo não é a totalidade do meu patrimônio. Eu não posso arriscar a totalidade do meu patrimônio em investimentos.
Então o que eu coloco aqui é parte do meu patrimônio. Eu já estou diversificado. Eu tenho outras linhas de negócio. Então o que eu coloco aqui é parte do meu patrimônio e eu leio muito sobre isso para tomar essas decisões. E eu tenho consciência das decisões que eu estou tomando. Então é importante que você entenda sobre isso e proteja o seu patrimônio. Proteja o seu dinheiro. Isso é importantíssimo. E estude sobre isso. O 10º ponto é mais sobre aquilo que a gente falou, né? Invista em coisas que você conhece. Não existe dica premiada, então estude, leia. Todas as empresas que estão na bolsa, elas emitem relatórios de forma trimestral. Elas mostram quais são os riscos, quais são os ganhos, como é que foram os seus resultados, como é que foram os seus resultados anteriores, quais são os desafios que elas têm, quais são as linhas de investimento que elas vão investir, qual é a intenção delas para o futuro, o que é que elas acham que vão ter de resultado. Então você decide se você vai comprar ou se você vai vender participação nessa empresa. E estude essas empresas, tá? Então eu vou te mostrar aqui, vou te dar algumas dicas de onde você pode buscar e entender um pouco mais sobre essas empresas. Então lá vai ter uma relação de indicadores que a gente vai aprender a tentar entender, a decifrar esses indicadores e o que esses indicadores estão apontando para a gente, beleza? Mas isso só é parte do estudo. A outra parte do estudo está muito atrelada a você ler os relatórios da empresa para poder você mesmo tirar suas decisões. 12º ponto, paciência. Como eu falei para vocês, né? A gente vê muita promessa de enriquecimento rápido, tá? Aqui vocês não vão ver isso. Vão ver que o papel de investidor ele está voltado a você investir em boas empresas, empresas que gerem lucro, né? Lucro recorrente, a entender o funcionamento dessas empresas, né? E ter paciência e ter mentalidade de sócio. Mas isso tudo demanda um tempo. Então, conforme o tempo for passando, essas empresas forem te entregando resultado e você for reinvestindo em boas empresas, né? Comprando bons negócios, o seu patrimônio ele vai começar a dar aí sinais positivos. Então você vai começar a ter um aumento de capital, um aumento de patrimônio vindo do lucro dessas empresas. Mas isso tudo requer paciência. É importante que você tenha paciência e saiba esperar. 13º ponto, invista no seu trabalho, tá? Eu já falei sobre isso aqui, então é importante que você invista no seu trabalho. Faça um curso, faça especialização. Se você não tiver condições de fazer esse curso, essa especialização, procure aprender na internet, procure aprender uma nova língua. Se você entrar aqui no próprio YouTube, você vai ter cursos gratuitos de inglês. Por que você não faz? Será que só porque é de graça? Tem um material todo de graça. Se quer aprender Power BI, tem um curso de Power BI de graça na internet. Então vocês têm tudo na internet na mão de vocês. Façam, aprendam. Se você já está na empresa, já está trabalhando, todo o conhecimento que você adquirir, você vai gerar valor, você vai se destacar. Então aprenda, invista em você mesmo. Com certeza, investindo em você mesmo, você vai ter ganhos maiores, você vai se destacar. Abra um negócio, tá? Mesmo você trabalhando, você pode abrir um negócio. Abra um negócio, coloque alguém da sua família para tocar esse negócio para você. Acredito eu que quando você abre um negócio, você tem aquela sensação e tem aquele senso de dono. É importante até para a empresa que você trabalha hoje. Se você tem senso de dono, você vai se destacar na empresa que você trabalha. Isso vai te ajudar. Então as duas coisas vão se complementar. Você vai ver coisas na sua empresa que você vai poder aplicar no seu negócio e vai ter coisas no seu negócio, né, visão ali do cliente, de como lidar com os clientes, e vai poder aplicar na sua empresa. Essas coisas se complementam. Então é importante que você também pense em abrir um negócio próprio. Isso vai te ajudar, desde que não te atrapalhe, tá? Eu já vi muitos casos disso, de uma pessoa abrir um negócio, começa a ganhar ali um valor, né, bacana, sai da empresa que trabalha para tocar o negócio. O negócio não consegue vingar, dá 1 ou 2 anos, quebra e o cara tem que voltar para o mercado de trabalho de novo. Então é importante que você saiba separar as duas coisas. Monte um negócio, coloque uma pessoa para cuidar disso para você e se concentre no seu trabalho. Se desenvolveu na carreira, abriu o negócio, resolveu suas contas, agora você vai ter condições de aumentar os seus aportes. Então, tenha estabelecido um percentual dos seus ganhos para os seus aportes, tá? Não espere sobrar dinheiro, tá? Nunca vai sobrar dinheiro. Estabeleça um dinheiro para você poder aportar nos seus investimentos. Então, estabeleça que você vai tirar 10%. Então, quando você receber o seu salário, já tire os 10% e separe para investimento. Depois você vai cuidar das outras contas. Fique tranquilo que mesmo que aqueles 90% não dê para você pagar as suas contas, as contas vão se reajustar de alguma forma e você vai pagar. Mas tire o dinheiro para você fazer os seus investimentos. Considere aquele dinheiro como sendo o dinheiro do seu futuro. Então o seu eu do futuro vai agradecer se você fizer isso. 16º, dividir conhecimento. É aquilo que eu estou fazendo aqui. Até você chegar no 16º passo, você já deve ter se desenvolvido, já deve ter entendido bastante, lido muita coisa.
E essa é a hora de você passar o seu conhecimento para outras pessoas. É gratificante você passar aquilo que você aprendeu para as outras pessoas. Eu queria que alguém tivesse me dito as coisas que eu estou dizendo aqui para vocês quando eu tinha 15 anos. Com certeza eu estaria muito bem hoje. Se eu tivesse aprendido o que eu sei hoje, com 15 anos, se alguém tivesse me falado isso, estava numa situação muito melhor do que eu estou hoje. Mas, como eu não tive acesso a isso, eu posso passar esse conhecimento para outras pessoas. Então, aonde eu estou, se eu puder ajudar qualquer pessoa a falar sobre investimento, a falar sobre organização financeira, eu vou falar, porque eu queria ter ouvido isso no passado. Então, quando você começar a aprender sobre investimento, sobre educação financeira, compartilhe. Compartilhe com as outras pessoas, compartilhe esse vídeo com outra pessoa que você acha que vai ajudar. Se você não quiser compartilhar com outra pessoa, pega o que eu estou te falando aqui e fala para outras pessoas, ajuda as outras pessoas. Isso vai consolidar o conhecimento na tua mente, você vai ficar também mais motivado, então você vai fazer um papel muito bacana se você compartilhar, beleza? Tenha uma estratégia, tá? Define uma estratégia de investimento. Primeiro você tem que ter uma estratégia para a sua vida, né? Como você vai, quais são os objetivos, quais são as suas metas, então, mas tenha uma estratégia também para investimento. Saiba também de que forma você vai fazer, qual é o seu objetivo, se vai querer juntar um patrimônio de 100 mil reais, 500 mil reais, ou você quer receber renda passiva, você vai investir em ações, fundos imobiliários ou em renda fixa. Então estabeleça isso, estabeleça uma estratégia, tá? É importantíssimo para que você consiga ter um direcionamento, ter um objetivo, ter um motivador e compartilhe essa estratégia com a sua família, principalmente com a sua esposa ou esposo. É importante que ele também esteja comprado na mesma coisa, comprado no mesmo objetivo com você. É importantíssimo isso. 18º passo, confie no processo, tá? É muito fácil quando a gente está começando, a começar a achar que as coisas não vão dar certo, a não acreditar no processo, então acredite. Se você desenha uma estratégia, fez todo um processo, vai dar certo. No meio do caminho não vai ser fácil, tá? Vai ter momentos que você não vai ver ali o patrimônio aumentando, vai ser difícil, vai aparecer percalço no meio do caminho, vai ter meses que você não vai conseguir tirar o dinheiro, mas não desista do processo. Vai dar certo, confie que vai dar certo, beleza? Eu também passei por isso, passei por um monte de problema para poder juntar os meus 50 mil reais, que era o meu objetivo lá no passado, mas eu consegui juntar. A gente conseguiu reverter a situação que a gente estava financeira e conseguiu dar a volta por cima. Então eu saí de menos 80 mil reais negativo, passei para 50 mil positivo. Foi fácil? Claro que não, mas deu certo para fazer e você também vai conseguir fazer. Meus amigos, agora vamos falar sobre quais são os ativos financeiros que estão disponíveis para vocês poderem comprar, beleza? Primeiro, poupança, né? A poupança é a mais conhecida de todos os ativos financeiros, né? Eu não considero como um investimento, tá? Eu uso a poupança hoje como um dinheiro que eu deixo guardado ali para utilizar no dia a dia. Então, eu deixo lá 100 reais, 200 reais que a gente vai gastando durante o dia a dia, durante uma emergência, alguma coisa, porque a poupança tem liquidez imediata, ou seja, você consegue sacar ela na mesma hora. Então, é bem mais fácil para você tratar ali as coisas do dia a dia. A poupança é um rendimento e é um tipo de investimento que tem uma rentabilidade menor do que os outros títulos. Então, e tem também uma segurança reduzida se a gente comparar com a renda fixa. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês mais na frente, beleza? Renda fixa são títulos do governo, que é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo, beleza? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Fundos imobiliários são grandes galpões logísticos ou shoppings, né, que são comprados por uma empresa e você pode comprar participações dessa empresa. Então você torna-se sócio, pequeno sócio desses vários galpões logísticos ou lajes corporativas ou shopping centers. Ações são ações de grandes empresas, né, como o Itaú e a Ambev. Então quando você compra um pedacinho dessas ações, você torna-se sócio dessas empresas, então você torna-se um pequeno sócio dessas empresas. Portanto, pode até participar aí do recebimento do lucro dessas empresas, beleza? REITs são os fundos imobiliários dos Estados Unidos, depois daqui a pouquinho a gente vai falar. Stocks são as ações de grandes empresas dos Estados Unidos, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é importante que você entenda que esses são os principais produtos financeiros que a gente tem no mercado. Existem outros produtos financeiros, cada um com o seu risco, o seu retorno atrelado, certo? Risco maior retorno. E alguns com menor risco, menor retorno também. Então é importante que você entenda que você deve montar uma carteira de investimento pegando esses ativos conforme a sua capacidade de lidar com o risco. Então você tem que montar uma carteira de acordo com a sua idade e os seus objetivos e a sua capacidade de lidar com os riscos, beleza? A minha carteira de investimento, ela está voltada à minha concepção de lidar com o risco e os meus objetivos. Então é importante que você monte a sua carteira de investimento de acordo com o seu perfil. E aí falando sobre a poupança, né? A poupança
É um produto financeiro, né, que geralmente é ofertado pelos bancos, né, muita gente tem poupança, só que ela tem alguns pontos positivos e outros pontos não tão positivos assim, tá? Pontos negativos. Como eu falei anteriormente, a poupança ela tem liquidez imediata, certo? Ela é de fácil acesso, né? Boa parte de vocês já tem a poupança, vocês geralmente recebem os salários, né, na conta poupança, tá tudo certinho lá. E ela é ideal para o seu dia a dia. Só que tem dois grandes problemas com a poupança. Primeiro, ela não te protege da inflação. O que é a inflação? A inflação é as coisas que, conforme vai passando o tempo, as coisas vão ficando mais caras. Então isso chama-se inflação. Você vai perdendo o poder de compra conforme o tempo. Por exemplo, se você se recordar na sua infância, com R$1 você comprava lá muita coisa. Hoje R$1 você não compra quase que nada, né? Acho que antigamente uma lata de Coca-Cola, acho que era R$1, R$1,50. Hoje uma lata de Coca-Cola é quase R$4, R$5. Então é importante que você entenda que conforme vai passando o tempo, as coisas vão ficando mais caras. Portanto, o dinheiro vai perdendo o seu valor. E quando você deixa o dinheiro na poupança, o seu dinheiro está perdendo valor lá. Porque a poupança, apesar dela ter uma rentabilidade um pouquinho maior, ela não consegue superar o valor que você perdeu do dinheiro, da inflação. Então é importante que você entenda que quando você deixa o dinheiro na inflação, deixa o dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro por conta da inflação. E apesar disso, a poupança é um produto muito seguro, tá? Só que ela é um produto que não tem tanta segurança quando você compara com uma renda fixa. Por exemplo, se um banco quebrar, o governo te garante até R$250 mil, que é do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, você iria receber do governo até R$250 mil se um banco quebrar e você tiver dinheiro na poupança, beleza? Mas qual é o ponto? Se você tiver o seu dinheiro emprestado, né, no caso, comprado algum título de renda fixa, ou seja, quem está te devendo é o governo, né, porque você comprou esse papel dele, o governo ele tem a capacidade de imprimir dinheiro, o banco não tem. Ou seja, se por algum motivo o governo tiver alguma insolvência de dinheiro e não conseguir te pagar, ele vai lá, manda imprimir mais dinheiro e te paga. Já o banco não tem condições de fazer isso. Então, quando você compara a segurança de um banco e a segurança de você emprestar dinheiro para o governo, é muito mais seguro você emprestar dinheiro para o governo do que para a própria poupança. Então, você tem uma segurança maior com a renda fixa. E, além disso, a renda fixa, muitas vezes, ela supera a inflação. Então, na renda fixa, você vai ter uma rentabilidade maior, vai estar protegido da inflação e vai ter uma segurança muito maior do que a poupança. Então, por que você deixaria o seu dinheiro na poupança? Entendeu? Não faz sentido. Ó, vocês estão vendo esse gráfico aí, a fonte, no caso, é do Banco Central, né? E vocês estão vendo aí que de abril de 2021 até abril de 2022, somente um mês a poupança conseguiu superar a inflação. Então, vocês estão vendo aí que em todos os outros meses, a poupança perdeu dinheiro se a gente for comparar com a inflação. Então, no caso, quem deixou o dinheiro nesses últimos 12 meses na poupança, perdeu dinheiro. Esse outro gráfico mostra aí se a gente comparar um investimento na poupança e no Tesouro Direto, beleza? Digamos que vocês tenham colocado R$10 mil na poupança e no Tesouro Direto, né? Então, se tiver passado 20 anos, com o passar de 20 anos, você teria na poupança R$ 28.458 e teria no Tesouro Direto R$ 47.735. Ou seja, vocês tiveram aí, teve uma grande diferença entre você deixar o dinheiro na poupança e no Tesouro Direto. Você teria uma segurança maior e teria ganhos maiores. Vamos falar agora sobre renda fixa, né? Renda fixa, como eu comentei com vocês agora no início, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo. Então, são papéis de dívida que você empresta para o governo e o governo te paga um juros em cima disso. Existem vários tipos de produtos no Tesouro Direto, tá? Existe o Selic, que é o mais famoso, né? IPCA, títulos pré-fixado, pós-fixado. Então, existem vários tipos de produtos, certo? Depois a gente grava um vídeo somente falando sobre cada um desses produtos na renda fixa. Mas é importante que você entenda que na renda fixa, você tem esses produtos praticamente como D+1, então você vende hoje o título ou compra hoje, daqui um dia ou dois ele vai estar na tua conta, beleza? Então a liquidez dele não é imediata igual à poupança, mas é bem próxima da poupança, então você recebe esse dinheiro aí com 1 ou 2 dias no máximo, tá? A Tesouro Direto também é bem fácil de acessar, vocês podem comprar um título do Tesouro Direto entrando no site, se cadastrando no site do Tesouro Direto, ou podem comprar diretamente numa corretora de valores ou nos próprios bancos também vocês conseguem comprar, tá? É importante só que você compre em uma instituição ou direto no Tesouro Direto, num local que vocês não tenham cobrança de taxa, tá? Porque vocês podem comprar num local que não tenha cobrança de taxa. O objetivo principal aí da renda fixa, principalmente na minha carteira de investimento e na forma de eu investir, eu compro ou para usar para reserva de emergência, né?
ou para poder gerar uma reserva de oportunidade, tá? A diferença entre reserva de emergência e oportunidade é que a reserva de emergência, geralmente, você coloca 6 meses ou 12 meses de salário, né, equivalentes, ou do seu custo de vida, para que numa eventual situação de emergência você não fique desamparado. Por exemplo, se eu tiver lá 6 meses, né, no meu custo de vida, se por algum motivo eu for demitido da empresa, eu vou ter 6 meses para poder procurar emprego, né, me restabelecer de novo e não ficar desamparado. Então, para isso eu usaria a reserva de emergência, certo? Reserva de oportunidade. Eu deixo parte do meu capital em reserva de oportunidade para quando surja uma oportunidade de negócio físico ou alguma ação descontada na bolsa de valores, eu possa comprar. Então, quando essas oportunidades aparecerem, eu vou ter dinheiro para poder comprar. Então, esse seria o motivo de deixar na reserva de oportunidade. E na renda fixa você tem mais segurança, né? Como eu comentei para vocês, né? É um produto que rende e te protege da inflação, então rende bem mais, então você tem bem mais segurança aí na renda fixa, beleza? São os títulos, né, que eu falei para vocês dentro do Tesouro Direto, são esses papéis que vocês têm lá, então você tem pré-fixados, tem pós-fixados, tem Selic, tem IPCA, então cada um deles tem um objetivo, tem objetivos de curto prazo, de médio prazo, longo prazo. É importante primeiro que você estabeleça os seus objetivos e procure o título do Tesouro Direto que mais se adeque com os objetivos que você tem, beleza? Falando sobre fundos imobiliários, não? Então a partir de agora, fundo imobiliário, ações, estoques, REITs, fazem parte da renda variável, tá? Tipos de ativo que eles sofrem alterações conforme a percepção de mercado. Então quando você está com o mercado muito animado, esses títulos estão um pouco mais caros. Quando você está com um mercado um pouco mais temeroso, esses títulos tendem a ficar mais baratos. Importante que você entenda que com o passar do tempo, quando você pega o mercado um pouco mais temeroso, é o momento que você vai encontrar boas empresas a preços baratos. Então talvez seja o momento de você comprar. Então é importante que você entenda isso. Os imobiliários são grandes galpões, como eu comentei com vocês, grandes aglomerados de galpões, aglomerados de shoppings, que são alocados dentro de uma empresa que administra tudo isso. Então essa empresa compra participações dessas, ou constrói do zero nesses galpões, ou compra participações desses galpões, ou grandes terrenos para poder construir, ou shoppings, aloca tudo isso e distribui cotas de participação. Então você compra uma cota e você vira um pequeno sócio desses grandes fundos imobiliários. E distribuir 95% dos seus rendimentos aos acionistas, eles não conseguem crescer. Então eles não conseguem crescer numa velocidade tão grande quando você compara com uma ação de uma empresa, porque eles não conseguem captar dívida para poder crescer. A única forma dele crescer é emitindo mais cotas, pegando esse dinheiro dos pequenos acionistas, né, investidores, e comprando mais galpões e comprando mais shoppings, que vai passar com que eles recebam mais rendimentos e distribuam mais dinheiro. Tá? Então, como é que funciona? Todos os meses, como eles funcionam no formato de aluguel, os inquilinos pagam esses aluguéis e esses 95% desse dinheiro de aluguéis é distribuído para os seus acionistas. 5% fica para a parte administrativa, de manutenção e até para eles poderem comprar aí mais empreendimentos, beleza? Diversificação, né? É importante também que você possa utilizar os fundos imobiliários até de uma forma de você diversificar. Então você pode ser uma cota de R$100, tu pode tornar-se sócio de vários shoppings. É um valor bem acessível, né, para muita gente. Então tem cotas de R$10. Você pode comprar uma cota de R$10 e começar no mês seguinte a receber aluguéis. É bem acessível, então, e você todos os meses vai receber, tá bom? Acessibilidade, né, como eu falei para vocês, existem cotas de todos os valores. Então, de todos os valores, vocês vão ter cotas de R$200, R$500 e cotas de R$10, R$15. Então é importante que você entenda o que está por trás desses tickets, né? Então, atrás daquele ticket, daquele nomezinho lá que você vai ter da ação, você vai ter uma empresa lá funcionando ou um fundo imobiliário, né? Diversos galpões. É importante que você leia sobre isso e você entenda que você precisa conhecer para poder comprar também. Sobre valorização, né? Então, esses fundos imobiliários, eles também, conforme vai passando o tempo, eles também sofrem valorização, né? Esses fundos, eles vão sendo auditados e vai sendo contabilizado o valor deles, então provavelmente com o passar do tempo, eles vão ficando mais caros, né? Os aluguéis vão ficando mais caros e vai te protegendo até da inflação. Então, esses contratos com esses inquilinos, eles são reajustados conforme a inflação. Então, todos os anos, eles sentam com os inquilinos, né, contratualmente e decidem de forma contratual quanto vai ser o reajuste. Então, o valor... E aí, um exemplo, né? Vocês têm aí o XPLG11, tá? É uma cota de fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira. Então, isso não é uma recomendação de compra, é só um exemplo. Então,
Quanto é que seria uma cota do XPLG11? Seria no valor de R$ 108,39. Então, com esses R$ 108,39, você se tornaria um pequeno sócio de aproximadamente 14 galpões logísticos, certo? Então, de mercado dos grandes e-commerce, né, os grandes varejistas. Esses galpões logísticos têm sido cada vez mais requisitados, né? Então, galpões logísticos bem localizados, próximo de cidades, têm sido muito requisitados. Então, se você tornar-se sócio do XPLG11, você vai estar recebendo dinheiro aí de outras grandes empresas, né? Como as americanas, como o Grupo Leroy, Ever. Então, você vai tendo aí 12 grandes empresas que estão alugadas, né? Tem aluguéis nesses 14 imóveis, vão estar te pagando todos os meses de aluguel. Será que é interessante isso? Isso é muito bom, né? Falando aqui que com R$ 108 eu me torno sócio de galpões logísticos que valem hoje quase 3 bilhões de reais. Então, vocês veem como é bem fácil tornar sócio de um patrimônio bilionário? Então, todos os meses eu vou receber aí aluguéis dessas empresas de forma passiva. E não vou me preocupar aí em fazer a administração desses galpões, porque tem uma empresa que faz a administração disso. Entendeu? Então, eu posso dormir tranquilo que tem outras pessoas, de certa forma, trabalhando para mim, gerando renda. Falar das ações, né? As ações são nada mais que grandes empresas como Itaú, Ambev, Banco do Brasil, Fleury, Petrobras, são empresas gigantes que estão aí, têm as suas empresas, as suas participações distribuídas no mercado, e você pode comprar um pedacinho das ações dessas empresas e também participar do lucro dessas empresas. Então, essas empresas, quando você compra, você também tem liquidez, D+2, então se você vender hoje ou comprar hoje, daqui a 1 ou 2 dias o dinheiro vai estar na tua conta, você vai ter essa liquidez também, mas é importante que você entenda também como essas empresas funcionam e saiba que a gente está falando aqui de renda variável e o valor dessa cota ele varia conforme a qualidade da empresa e o humor do mercado. Então, muitas vezes você tem empresas boas negociadas a múltiplos e a valores mais baixos do que realmente elas valem, porque o mercado está temeroso referente ao mercado que aquela empresa está investindo. Então é importante que você entenda isso e avalie se faz sentido você comprar ou não. Crescimento, né? Quando a gente está falando de empresas, elas tendem a crescer muito mais do que os fundos imobiliários, porque elas acabam se alavancando. O que é alavancagem? Elas acabam pegando empréstimo para poder investir nos seus negócios e acabam gerando novos produtos. Então, dentro das ações, né, das ações de grandes empresas, você tem também um recebimento de dividendos, né, de resultado, e também você tem ganhos de valorização. Conforme essa empresa ela vai investindo em inovação, gerando mais produtos, gerando mais resultados para o mercado vai reconhecendo que aquela empresa é uma boa empresa e o valor da cota dela vai valorizando. Consequentemente, ela acaba também com a inflação aumentando o valor dos seus produtos e protegendo o teu dinheiro. A gente oferece proteção contra a inflação, porque os produtos vão ficando mais caros e ela acaba vendendo mais caro e tendo um maior lucro. Diversificação, você pode investir em empresas de diversos ramos diferentes, tá? Então você pode investir em empresas no ramo de energia, de saneamento, ramo de saúde, pode investir no ramo de commodities. Então você pode investir em todo tipo de ramo diferente. Então aí com um valor de R$ 500 você investe nas maiores empresas do Brasil, diversas delas. Então, quer diversificação maior do que essa? E renda variável, né? Preciso reforçar com vocês de novo, a renda variável, tá? Então, muito cuidado. Saibam que o valor das ações ele aumenta e reduz todos os dias. Então, é importante que vocês entendam bem sobre isso, tá bom? E aí um exemplo, né? A gente tem as ações do Banco do Brasil, que também está na Bolsa de Valores. Então, você poderia comprar uma ação do Banco do Brasil no valor de R$ 39,00 e tornar-se aí um pequeno sócio do Banco do Brasil e ser sócio de um patrimônio de quase 151 bilhões de reais. Então é importante que você também entenda isso. E aí, de bônus, o que é que você vai ganhar, né? Além de ser sócio aí de um patrimônio bilionário, todos os anos e a cada 3, 4 meses aí, o Banco do Brasil distribui resultados, tá? Esses resultados são distribuídos com seus acionistas. Como você passa a ser acionista, você passa a receber também lucro do Banco do Brasil. Então, enquanto seus amigos aí vão estar comprando um cartão de crédito, gerando lucro para o Banco do Brasil, se você for sócio do Banco do Brasil ou de qualquer outro banco, você vai estar recebendo parte desse lucro também, tá? Então essa é a hora que você passa a virar o jogo, né? Então em vez de você dar dinheiro para o banco começa a te dar dinheiro. Interessante, né? Então REITs, tá? Eles seguem a mesma sistemática, né, dos fundos imobiliários, só que eles são dos Estados Unidos, certo? Então tem REITs que são muito maiores do que o nosso mercado aqui. Por exemplo, eu tenho um REIT lá que é o Prolog.
O Prolog ele tem mais de 5.000 galpões logísticos. Então, enquanto aquele lá que o XPLG a gente viu que tinha 14, o Prolog ele tem 5.000 galpões espalhados pelo mundo. Não é só pelo Brasil, mas espalhados pelo mundo. Até no Brasil tem alguns galpões dele também, mas ele está diversificado no mundo todo. Então, imagine aí, vocês serem sócios de 5.000 galpões logísticos. É muita coisa, né? E o valor é baixíssimo, tá? Então, eles também têm liquidez D+2, tá bem fácil de investir lá fora. Eu também vou investir em algumas ações, em alguns REITs lá fora também. Eles também te oferecem rendimento mensal, trimestral a cada 6 meses. Então, eles também distribuem os seus lucros, né, de aluguéis. Eles também estão bem diversificados, então você tem REITs mais diversificados do que aqui no Brasil. Você tem aí REITs que são até de penitenciárias, prédios de saúde, de hospitais, de escolas, tem REITs para tudo lá. Acessibilidade, os valores também variam bastante, tá? Então tem valores muito baixos. Hoje é muito fácil você investir fora do Brasil. Você também pode ganhar com a valorização também, tá? Conforme o humor do mercado. Proteção contra a inflação também, eles têm contratos reajustados conforme a inflação também, igual os fundos imobiliários aqui no Brasil. E você comprando REITs, né, ou estoques nos Estados Unidos, você vai estar exposto aí, vai estar dentro do maior mercado de investimento do mundo. Então, nos Estados Unidos é o maior mercado de investimento. Então, é interessante que você também esteja lá para que você consiga aproveitar as oportunidades e consiga diversificar o seu patrimônio. Então, esse é um exemplo aí, é o STAG, né? Ele investe aí em galpões, né, industriais, tá? Está espalhado por quase todos os Estados Unidos, né? O STAG tem empreendimentos e galpões em quase todos os estados dos Estados Unidos. São mais ou menos 559 propriedades que estão aí dentro dele, certo? É um patrimônio também bilionário, então com valor lá de $7 você pode se tornar sócio deles, certo? São os estoques, são aí as ações das empresas americanas, certo? Aqui do Brasil tem liquidez também, você vai ter um crescimento, vai ter proteção contra a inflação, vai também estar diversificado, também faz parte da renda variável, é importante que você entenda isso para que você não tenha nenhuma surpresa. E também você vai estar exposto às maiores empresas do mundo, tá? E um exemplo disso, né, de um estoque, é a Coca-Cola, né? Se você está aí tomando Coca-Cola, você vai estar recebendo aí parte dos lucros da Coca-Cola. E se a gente for olhar a Coca-Cola, é uma marca gigante, né, uma das maiores marcas do mundo, que tem desde marcas de bebida até roupas, acessórios, então bebida, tem chá, água, tem todo tipo de produto voltado aí, bebidas, né, e refrigerantes. Então você pode se tornar sócio aí dessa empresa gigante, beleza? E aí, meus amigos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre carteira de investimento e a minha estratégia aqui, tá certo? Então a gente vai dividir em renda fixa, fundo imobiliário, ações, REITs e stocks. O que a gente vai fazer? Cada um desses ativos da minha carteira vai ter um objetivo, certo? Eu vou explicar para vocês aqui cada um desses objetivos, mas isso é para fins didáticos. Eu espero que você separe os ativos que você vai comprar e você estabeleça os seus objetivos e os seus percentuais, certo? Combinado? Beleza. Renda fixa. Para mim vai ter o objetivo de ser uma reserva de oportunidade. Então eu vou deixar o dinheiro na renda fixa para as minhas oportunidades. Quando essas oportunidades surgirem, eu vou alocar esse dinheiro em oportunidades, sejam em negócios físicos ou em ações ou fundos imobiliários. Então eu vou deixar reservado aí 20% do meu capital para reserva de oportunidade, tá certo? Fundos imobiliários, né? O meu objetivo principal aí vai ser recebimento de dividendos mensal. Apesar de o fundo imobiliário também ter crescimento, mas eu vou optar aí em receber uma renda mensal, certo? Então eu vou deixar aí 20% do meu capital também atrelado nos fundos imobiliários também, nesse primeiro momento. Então ações no Brasil, a gente vai estar focado aí em renda e crescimento, tá? Então eu vou focar em recebimento de lucro dessas empresas e também no crescimento delas. Então conforme elas forem investindo nos seus capitais e reinvestindo no seu próprio negócio, elas vão crescendo e gerando mais crescimento, que vai fazer com que o meu patrimônio aumente também, além do recebimento de dividendos. Então eu vou deixar 30%, tá, alocado em ações. REITs eu vou deixar 20% e stocks 20%, também voltados aí para renda e crescimento, tá? Esses percentuais eles vão sendo alterados conforme o tempo, né, conforme essa estratégia ela fosse desenrolando no decorrer do tempo, mas eu tendo aí a deixar dentro desses percentuais. E aí a nossa carteira ela vai ficar teoricamente 70% alocado aqui em ações, né, em fundos imobiliários aqui no Brasil e 30% alocados nos Estados Unidos, tá certo? Eu vou tentar usar a mesma corretora, que é a XP, então nos próximos meses vocês vão ver eu fazendo outros aportes aí em ações no Brasil e assim que tiver liberado para poder comprar ações nos Estados Unidos, eu vou estar comprando também ações lá, tá certo?
Minha carteira de investimento, a princípio, eu vou estar controlando ela pelo site Status Invest, tá? É uma ferramenta gratuita. Depois eu vou fazer um vídeo específico para mostrar para vocês como é que ela funciona, mas eu vou conseguir controlar minha carteira de investimento por ela e também pelo aplicativo também da XP. E aí, meus amigos, esses são os meus resultados, né, da última carteira que eu tinha de investimento. Então, vocês vão ver que em 2019 eu recebi R$ 111 de renda passiva, tá? E aí já no ano de 2020 eu recebi uma bolada, né? Recebi R$ 1.132,50 de renda passiva. Então eu tinha lá diversas empresas, essas empresas me pagaram aí R$ 1.132, certo? Então no ano de 2021 recebi um pouco a mais, recebi R$ 1.240,74. E no ano de 2022 eu recebi somente R$ 1.171,84. Por quê? Porque eu vendi as minhas ações. Então eu vendi as minhas ações lá em 2020, de 2021 também vendi uma parte, em 2022 eu vendi quase tudo, então eu estou começando novamente uma carteira de investimentos. Dessa vez uma carteira que vai me render aí, provavelmente vai ser minha carteira previdenciária, né, que vai garantir a minha aposentadoria tranquilo. Então eu vou montar uma carteira agora do zero, não focado mais em juntar R$ 50 mil, mas focado em receber esses dividendos todos os meses. Então todos os meses eu vou voltar aqui, vou trazer um vídeo para vocês de que forma eu estou gerenciando essa carteira e como é que eu estou recebendo esses dividendos. Eu quero com isso fazer com que você veja na prática como eu faço a gestão dos meus investimentos e você se sinta inspirado a fazer a mesma coisa, né? A montar uma carteira de investimento sua, a estudar sobre as ações, a começar a comprar essas ações para você e a começar a montar uma carteira de investimentos sua, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou de alguma forma, aproveita e compartilha com alguém que você acha que vai ser interessante. E meus amigos, é isso. Nos próximos meses eu vou estar trazendo aqui conteúdo bacana, conteúdo de qualidade para vocês. Espero que vocês gostem e até a próxima. Obrigado.